Jornal da Justiça, na série Mediação, a Justiça do Novo Milênio. Estamos aqui com a doutora Juliana Rodrigues e o doutor André Chateaubriand, e nós vamos continuar a nossa série, desta vez falando do impacto da mediação na redução de processos judiciais, do acervo do judiciário. Lembrando a vocês que podem fazer perguntas através do nosso site, que está aparecendo aí embaixo na tela, e as críticas e sugestões são bem-vindas. Nós gostaríamos apenas de ressaltar que o nosso objetivo aqui é mostrar a você como podemos ser útil, né, nos seus problemas com a justiça. E é claro que a justiça, de um modo geral, ela tem, como nós sabemos, 100 milhões de processos. De modo que a mediação, embora não seja um remédio para todos os males, será, sem dúvida, a nossa esperança de uma redução desse acervo. Doutora Juliana, né, pela sua experiência, né, o que a senhora pode nos falar assim, da sua expectativa com relação à mediação, que, embora já exista, né, vai entrar em vigor com uma lei especial, específica para ela, a partir do final desse ano? Bom, acredito que a mediação ela contribui bastante para a efetiva redução do acervo, porque ela tem uma característica específica, que é essa construção da solução consensual. Então, muitas vezes você tem uma decisão, mas o processo, você tem toda a fase de execução, você precisa cobrar. E na mediação, como as partes, elas mesmas acordam sobre aquela solução, existe um cumprimento voluntário. Então, isso faz com que você reduza efetivamente o processo. E isso contribui bastante, né, por consequência, para a redução. Você já teve alguma experiência concreta, assim, um caso concreto de uma causa que optou-se pela solução da mediação no lugar do ajuizamento? Já teve um caso concreto que você possa nos... Existem muitas demandas, já aconteceu comigo, por exemplo, numa disputa contratual em que eram duas partes que precisavam continuar contratando, né, porque era um prestador muito específico, e que diante de um conflito, em vez de optar por todo o desgaste de uma demanda judicial, elas conseguiram chegar nesse ajuste com a participação de terceiro, que é o mediador, que contribui muito para a facilitação desse diálogo. Doutor André, nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, mas eu queria, digamos, aprofundar mais. Que conselho talvez fosse indicado para a parte que quisesse procurar um advogado, né, e para ajuizar uma ação? Você acha que seria melhor encaminhar o processo para ajuizar e tentar o acordo depois do ajuizamento, ou só vê uma possibilidade de, antes de ajuizar, entrar num acordo? Desembargador Guaraci, essa é uma questão, no momento atual que nós vivemos, com uma nova lei de mediação, né, que acabou de ser aprovada, que nos remete a uma situação que vem sendo muito discutida, né, que é uma questão cultural hoje no Brasil. As partes, elas não têm ainda a assessoria adequada para encaminhar os seus litígios para a melhor forma de resolução. Hoje, muitos advogados ainda não conhecem as ferramentas da mediação, né? Então, a nova lei ela vai trazer e surgir no Brasil como um marco de discussão para desenvolver a cultura a favor da mediação, e certamente tendo advogados preparados e conhecendo a mediação, as partes elas devem buscar resolver seus litígios sem o conflito. Eu tenho uma dúvida seguinte, concretamente, uma parte, digamos, né, se recebe lá no seu escritório um cliente que quer entrar com uma ação, vamos reduzir o nosso espectro contratual, ao invés de entrar com uma ação contra a Petrobras, contra a Vale do Rio Doce, uma empresa de porte, quer entrar com uma ação contra uma loja de varejo, um Ponto Frio.
enfim, loja americana, uma coisa assim, uma compra na internet mal sucedida. Acho que esse exemplo é muito bem adequado. A pessoa contratou pela internet e pagou lá no seu cartão e, enfim, não obteve o que comprou, não foi entregue na hora prevista, ou veio com defeito, alguma coisa nesse sentido. Aí a parte chega no seu escritório, do seu, ele cabe na sua frente e diz assim, bom, o que nós temos que fazer? Teoricamente, vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor, né? A relação de direitos é bastante clara. Mas seria possível, né? Como é que se for operacionalizando isso aqui? Mandamos lá para uma cartinha para a outra parte, telefonamos para o advogado da outra parte, ajuizamos primeiro. Como é que na prática isso funciona? O Código de Processo Civil já foi aprovado também no Congresso, ele traz um mecanismo de mediação muito eficiente. Ele cria, no âmbito do Poder Judiciário, centros de mediação e conciliação. Com esses centros de mediação e conciliação, a parte ela pode ir diretamente ao Poder Judiciário, antes até de instaurar o litígio, e pedir para que a empresa, com o seu representante, vá ao Poder Judiciário para, em uma audiência de conciliação ou de mediação, e depende do caso, né? Cada caso deve ser resolvido por um método mais adequado, e nesse fórum elas podem chegar a um acordo sem instaurar um litígio. Entendi. Mas eu continuo assim, desculpe a minha insistência, mas é porque eu sou advogado, aí a pessoa me procura, aí eu digo assim, olha, antes de eu vir aqui, o senhor vai lá, ou de repente não podemos ir os dois juntos, eu e o meu cliente procurar esse centro de mediação para tentar iniciar essa, digamos assim, resolução desse conflito. Sem dúvida, a participação do advogado, ele pode acompanhar essa parte que queira, né, ir para esse método, e como o doutor André comentou, mas o fato dela estar acompanhada pelo advogado não exige que ela já ajuize essa ação. Porque isso nos remete sempre àquela discussão que eu ainda acho incipiente no nosso sistema jurídico. É que a maioria dos centros de mediação confundem alguns conceitos de negociação, conciliação e mediação. Né? Uma coisa assim muito rudimentar, eu diria que podemos colocar a questão do ganha-ganha, ganha, perde, 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 mas eu diria assim, que a mediação, o objetivo é tornar ambas as partes satisfeitas. Então não é o binômio de para eu ganhar, né, você precisa perder, ou um mau acordo é melhor do que uma boa demanda, os dois vão ceder. A questão da mediação é, ambas as partes vão ficar satisfeitas. Nenhuma saiu dali com aquela sensação de que perdeu e outra que ganhou, ou nenhuma saiu dali com alguma frustração que pode gerar um problema até futuro, que é a execução. A minha insistência nesse debate é que a nova lei trouxe um procedimento novo, que a gente não pode tentar encaixá-lo, enquadrá-lo no conceito de negociação ou enquadrá-lo no conceito de negociação ou conciliação. Temos que tornar a mediação um terceiro elemento, uma coisa nova, uma nova, né, digamos, técnica e, consequentemente, redução do acervo judiciário. E é disso que eu estou tentando, talvez de uma maneira não muito adequada, extrair de vocês. Para informar a nossa dona de casa, o nosso telespectador que tem um problema pontual na sua vida e que ele precisa de uma orientação segura. Bom, eu vou procurar um advogado, mas o advogado vai me ajudar a encaminhar para lá, ou ele vai estar comigo o tempo todo. Essa talvez seja a nossa, vamos dizer assim, nossa aspiração maior. É que você tenha um advogado como um médico, clínico da família, né? Aquele que, né, acompanha você, mesmo quando você vai procurar um especialista. Talvez seja essa a noção do advogado da mediação. Não sei se eu estou errado, talvez é só uma avaliação de quem está de fora, um pouco de fora. As disputas relacionadas
a prestação de serviços, que é o grande volume de demandas judiciais, né, elas têm uma dificuldade de depender um pouco da empresa, para que ela seja resolvida fora do Poder Judiciário. Porque se a parte ela compra um produto pela internet e a empresa não entrega, é muito difícil ela entrar em contato com a empresa ou com um advogado constituído, porque a empresa não disponibiliza. Ou ela cria no âmbito interno da empresa uma forma de conciliação que facilite esse contato direto, ou a parte ela vai ter que recorrer ao centro do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário acione a empresa, né? Então, é muito importante que o Poder Judiciário assegure os mecanismos, né? Então, as partes indo ao Poder Judiciário, caso as empresas não auxiliem, não criem os mecanismos adequados, é possível que o advogado que esteja representando aquela parte aconselhe da melhor forma diante do problema. Bom, de qualquer maneira, nós temos o nosso intervalo por 1 minuto e meio, não saia daqui, continue nos acompanhando, e logo depois vamos ouvir aí a opinião dos nossos especialistas aqui em mediação, para vocês poderem se orientar nesse contexto. As críticas e sugestões são bem-vindas, mais uma vez, né, aguardamos o seu contato através do e-mail abaixo. Jornal da Justiça, na série Mediação. Voltamos aqui, então, com aquela interessante questão pendente do bloco anterior, que é exatamente saber como é que um advogado deixaria um cliente satisfeito numa atuação, num caso hipotético, num juizado especial. Uma situação em que ele precisasse, né, de um advogado de um excelente nível, uma atuação, uma questão, digamos, de pequeno valor econômico. Como é que ele se sentiria satisfeito atendendo essa demanda? Doutora Juliana, doutor André, eu estou aqui curioso, né, de saber como é que seria esse atendimento. Bom, eu acho que o primeiro ponto para que a gente possa atender realmente esse cliente é conseguir extrair exatamente, né, o que ele pretende. Muitas vezes a gente tem uma situação, como o doutor colocou, ou uma mercadoria que não foi entregue, então a gente apura o valor, é importante isso, por isso que é muito importante a participação do advogado, porque ele tem a experiência, né, de como que os tribunais estão tratando cada matéria, cada tipo de defeito, e também às vezes apurar, se for o caso de um dano moral ou de algum outro dano que deve ser indenizado, e aí apurado esse valor de acordo também, né, de como os tribunais estão tratando essa matéria, a gente sabe que uma forma mais ágil de conseguir obter, né, efetivamente um valor é utilizar métodos consensuais, como a gente vem falando. Então, isso pode ser feito utilizando o tribunal, como a gente sabe que tem alguns mecanismos, os núcleos de mediação e conciliação, ou diretamente contactando a outra parte, ou o advogado da outra parte, para demonstrar quais são os interesses e, a partir disso, ou seguir para uma negociação direta com o advogado da outra parte, ou até mesmo dentro, utilizando o tribunal. Lembrando que muitas vezes essa satisfação pode se dar de diversas formas, seja por meio de uma indenização, seja por meio da troca de um produto. Então, a ideia da mediação também, da conciliação,
é trazer uma solução criativa, porque muitas vezes o cliente ele precisa daquele produto com uma urgência, ou ele não quer mais aceitar aquela loja. Então é importante que o advogado esteja atento à real necessidade do seu cliente. Quer dizer que a primeira coisa que tem que saber é o cliente informar o que ele quer. Exatamente. Obviamente, né? Estou com esse problema, o que o senhor quer? Eu quero isso. E a partir daí, então, o advogado construiria uma estratégia. Então, dentro do que a senhora falou, eu pergunto, dependendo do que o cliente queira, pode ser indicativo de um caminho que seja a negociação, a conciliação ou a mediação. E aí, né, inatingido este objetivo nessas três vertentes, aí sim nós partiríamos para o ajuizamento, é isso que eu entendi? Está correto? Sim, eu acho que o advogado que tem contato com o seu cliente, né, ele deve primeiro explicar para o cliente que a mediação ela se aplica para casos em que há uma relação entre as partes. Seria o caso, por exemplo, de um contrato de trabalho, né? Então, no contrato de trabalho, o empregador e o empregado, eles têm uma relação pessoal que pode ser trabalhada. Muitas vezes é aquela relação pessoal que está gerando, né, um conflito entre as partes. Então, a mediação ela tem essa característica de trabalhar não só o problema, às vezes financeiro, mas também o problema pessoal, né? Enquanto a conciliação ela se aplica para casos muito mais pontuais. Vamos pensar aqui no exemplo de um acidente de trânsito. Tá? Então, a pessoa que, por exemplo, avançou o sinal e bateu no carro de uma outra pessoa, ela não tem nenhuma relação com aquela pessoa, mas o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, ele tem valores já pré-fixados de indenização que podem ser trabalhados numa conciliação. A conciliação, portanto, ela é muito mais objetiva, ela trabalha com bases mais objetivas. Concordo. Né? Realmente. Quer dizer, então, que nós temos aqui que partir agora para a especialização do advogado na fase, digamos assim, pré-ajuizamento da ação. O advogado deve se preparar para exatamente saber diferenciar quando é que, uma vez obtido a informação do cliente sobre o seu desejo, quando é que ele vai encaminhar, né, a solução para uma negociação, como, por exemplo, diretamente com a empresa ou com o advogado da empresa ou da outra parte, quando é que ele vai partir para uma tentativa de conciliação e quando é que ele vai partir para digamos, a mediação. A mediação, eu queria só acrescentar, ela não é um procedimento que se encerra ou se inicia no primeiro contato. Ele tem uma fase pré-mediação, onde as pessoas vão ser, né, talvez orientadas a respeito de como é que é o processo de mediação. São entrevistas pessoais com a terceira pessoa desinteressada, que seria o mediador. Uma discussão que seria importante na mediação, saber se o mediador ele vai ser um técnico ou, preferencialmente, um não técnico na questão que está sendo mediada. De qualquer maneira, o advogado tem que acompanhar a parte na mediação e talvez buscar, né, ali a orientar, né, o cliente se realmente o que está sendo proposto ali está de acordo com o seu desejo original que foi colocado, como a doutora colocou aqui, na primeira, né, no primeiro contato que tem com o advogado, do cliente com o advogado. Mas, de qualquer maneira, eu penso assim, nós temos, né, que buscar fazer com que a mediação não seja uma coqueluche, que surgiu, né, como uma solução, um remédio para todos os males da justiça, e no final, aos poucos, a gente vai vendo que, né, foi só um vírus que, né, teve uma vacina maior e acabou, né, não tendo muita durabilidade no meio jurídico. Então eu queria agora explorar um pouco mais esse aspecto. Como é que vocês acham que pode se mudar a cultura do advogado e da parte para a não litigiosidade? Como é que o advogado diz assim, bom, esse negócio de conciliação dá muito trabalho, vou ter que ir lá, perder meu tempo, é mais fácil eu sentar aqui,
fazer uma petição, ajuizar a ação e acompanhar. Como é que é essa ideia? Né? Mas é verdade. E sem contar também que o advogado pode vislumbrar na possibilidade de um ajuizamento, né, um retorno econômico através dos seus honorários muito maior do que digamos assim, na conciliação, na mediação. Como é que a gente... Desculpa, é um ponto muito sensível, mas certamente talvez seja essa pergunta que nossos telespectadores estão fazendo nesse momento. Por que eu vou, né, confiar no advogado quando ele vai me dizer assim, não, no seu caso aqui, a negociação não funcionou, vamos direto para o ajuizamento, porque não é caso de conciliação. Ou no seu caso aqui, a mediação não foi bem sucedida, vamos partir direto para o ajuizamento, porque não podemos sentar aqui, voltar atrás na negociação ou numa conciliação. Como é que o advogado vai confiar na palavra do cliente? Esse ponto é tão sensível quanto importante, né? Então acho que a gente realmente tem que falar sobre ele, porque o advogado, ele, em primeiro lugar, ele tem que buscar satisfazer o interesse do seu cliente. Para o cliente é muito melhor, muito mais efetivo resolver o problema em um curto espaço de tempo, né? Então a mediação, ela permite uma solução muito mais rápida e reconstruindo aquela relação que às vezes está se deteriorando. Quando as partes levam aquela disputa para o Poder Judiciário, a tendência é que elas se afastem cada vez mais, porque aquela disputa vai gerando nelas mais ressentimentos, né? E mais rancores, e isso dificulta muito uma solução final. Agora, do ponto de vista do advogado, é importante pensar que para ele pode ser muito mais interessante a mediação. Porque enquanto o advogado ele fica por 10 anos esperando a solução daquele processo, então ele tem uma perspectiva de receber os honorários dele num prazo de tempo muito maior. Ele, com a mediação, ele pode ter o cliente dele satisfeito com ele e, além disso, ganhar os seus honorários, ainda que honorários menores, porque o tempo de trabalho também foi mais curto, né? Mas ainda assim ele vai receber sobre aquele acordo ou conforme o ajuste, né, que for negociado entre seu cliente e o próprio advogado. E apenas para complementar, eu acredito muito que essa visão do advogado se trata de uma questão de experiência. E agora, com o novo Código de Processo Civil, em que a gente já tem esse estímulo, né, legislativo de que todos os processos judiciais a partir, né, de março do ano que vem vão precisar indicar uma audiência de conciliação ou de mediação, eu acho que a partir da prática, em que o advogado vai sentar à mesa, vai ter a realização de acordos, vai ver o seu cliente satisfeito e vai conseguir experienciar realmente os benefícios da mediação, isso eu acho que contribui muito para a cultura do advogado e do próprio cliente. E essa relação de confiança, ela vai se desenvolvendo com o tempo. Eu talvez caminhe, né, para uma solução que eu não diria que seja utópica, mas que precisamos caminhar em busca dela, de, nos grandes escritórios, né, ter lá um departamento, né, que cuide só digamos, né, dessa parte de resolução consensual de litígios. E no mesmo escritório, não sendo este o caminho, ou o advogado continua acompanhando o cliente em outro segmento do escritório, ou então, né, ele sai daqui dessa parte especializada e vai para um outro especializado no contencioso. E eu lembro também que no Código de Ética dos Advogados está lá, estamos no artigo 2º, uma determinação de que o advogado tem que buscar a solução consensual antes do ajuizamento. Quer dizer, isso já está, de certa forma, ali. E a maioria das pessoas talvez não busquem essa solução, não tanto pela cultura da litigiosidade que acompanha, né, as partes e os advogados, e até os juízes também, mas um pouco também pela falta de fé, pela falta de confiança de que isso realmente possa resolver o problema e dar esse retorno imediato. E eu talvez, né, queria explorar um pouco mais isso aí no nosso próximo bloco. Como é que, se vocês tivessem um estagiário, um advogado iniciante, e que ele
demonstrasse naquele período inicial, olha, eu não acredito na conciliação, que conselho você daria para eles? Bem, então nós ficamos hoje por aqui, lembrando a vocês que o nosso programa tem periodicidade semanal, está aqui à disposição de vocês para resolver críticas e sugestões, e gostaria que vocês ficassem com essa ideia de que a mediação e a conciliação e a negociação são práticas que exigem uma certa especialização e que o advogado especialista certamente saberá identificar qual é a sua estratégia para resolver o seu problema. E de modo que nós esperamos que tenhamos alguma utilidade no seu problema e também possamos contribuir para resolver os problemas futuros. Jornal da Justiça, mediação, até a semana que vem.